Sejam bem-vindos a mais um episódio de GeoCast, com os alunos do segundo ano E do Objetivo de Santos. Hoje iremos entrevistar o imigrante José Fernandes Domingues, que veio da Espanha. Boa tarde, alunos do segundo E do Colégio Objetivo. É um prazer poder ajudá-los no GeoCast. Vamos lá às questões. Eu sou José Domingues Fernandes, ok? Como todo José em espanhol, também sou tratado como Pepe. Em que ano ocorreu sua imigração para o Brasil? Eu vim para o Brasil no ano de 1949 e eu cheguei aqui com 7 meses de idade. Qual o motivo da mudança para um novo país? Eu era criança, né? Mas os motivos que fizeram com que meus pais viessem para o país é que um pouquinho antes da vinda deles, teve a Guerra Civil Espanhola, que terminou em 1935. Logo depois, teve a Segunda Guerra Mundial. Embora a Espanha não tivesse participado, sempre sofreu as consequências, algumas consequências. Mas o grande fato é que, dadas essas situações, e a região em que nós morávamos lá, que era a Galícia, era uma região muito pobre. Então, o que motivou meus pais a vir para o Brasil foi a busca, né, de uma condição de vida melhor. Só que naquela época, para você vir para o Brasil, você tinha que ter uma carta de chamada, ou seja, já viria porque teria um emprego aqui, que foi o que o tio do meu pai fez. Qual foi o processo de adaptação ao chegar em um novo país? Bom, o grande problema de adaptação que eu tive é porque até meus 7 anos de idade eu só convivia praticamente com pessoas adultas e com espanhóis. Então eu só sabia falar o espanhol. E quando eu fui para a escola, quando eu estava com 7 anos que eu fui para a escola, no primário, eu tive um problema de adaptação muito grande nesse sentido. Eu não conseguia me comunicar com mais pessoas. Inclusive eu lembro que houve um fato muito marcante um dos primeiros dias de aula. Meu lápis caiu no chão, eu não sabia me comunicar sobre esse problema, me pus a chorar. E a professora perguntou o que eu tinha e eu menti, enganei falando que eu estava com dor de garganta porque eu tinha feito uma cirurgia da garganta, tirada as amígdalas alguns dias antes. Quando eu cheguei em casa, meu pai ficou bem chateado com isso. Quais foram as principais barreiras culturais que você enfrentou? Eu acho que a grande barreira, a grande mudança que teve assim, de cultural, estava muito mais ligado ao setor de alimentação, onde as comidas eram bem diferentes daquelas que nós encontramos aqui, né? Aqui é o tradicional arroz e feijão, lá o pessoal é muito do grão de bico, lá a gente estava acostumado muito a comer bacalhau, carnes suínas, que aqui já na época não era tanto assim, era mais a carne bovina. Bacalhau aqui, enquanto lá era barato, aqui era muito caro. Então eu diria que as maiores barreiras foi nessa questão do campo alimentar. Como foi a sua relação com a comunidade local? Olha, a relação com a comunidade local excelente, maravilhosa. Nunca escondi minha condição de espanhol. Todo mundo sabe que eu sou espanhol. Muitos me chamam de espanhol ainda. E muito boa. Nunca senti nenhum tipo de retaliação. Nunca senti nenhum tipo de discriminação em relação a essas coisas. E não houve problema de natureza nenhuma. O que a gente sentiu diferença sim é que nem tudo você é um cidadão estrangeiro, não tem as mesmas algumas regalias que do país sede, do país aqui, né? Por exemplo, trabalhar em lugares públicos não é permitido, se não me engano acho que é permitido, mas principalmente se quiser seguir uma carreira política, que eu quase estive para ingressar no lado político na década de 70, tanto é que assim eu me naturalizei em 1975, mas sem problema nenhum de relação com a comunidade. Quais são as principais diferenças que observou entre o seu país de origem e o novo país? Olha, eu posso falar isso baseado por algumas vezes que eu tive por lá.
A grande diferença é a seguinte: o povo espanhol é um povo muito festivo. Só que eles têm um dilema, um problema sério, que eles só têm 3 meses de época boa, né? Que é no verão deles lá, que vai de julho, é o nosso oposto aqui, né? Então, durante aqueles 3 meses, são um povo muito festivo, porque os demais meses do ano eles praticamente ficam reclusos, dadas as baixas temperaturas que tem. E essa é a grande diferença que eu pude observar aqui, porque no Brasil um clima tropical, né, que a gente fala, nós não temos esses problemas, então a gente vê que no Brasil é festa o ano todo. Como é a sua experiência com o mercado de trabalho no novo país? Não vou falar por mim, né, mas vou falar pelo meu pai. Lá na Espanha, na região que nós morávamos, é uma região eminentemente agrícola, então lá o pessoal trabalhava no campo, né, e plantando, colhendo, cuidando de gado, praticamente, né, do gado, dos porcos, essas coisas todas. Então praticamente você produzia para a sua sobrevivência e venda também, né? Aqui não, aqui teve que passar por uma experiência totalmente diferente. Quando ele chegou, ele veio trabalhar na Companhia Docas de Santos, à época, atualmente de Codesp, né, que é o Porto de Santos aí, e passou por uma experiência nova. Ele veio trabalhar no setor das máquinas, as máquinas que na época eram a lenha, depois passou a óleo, depois as elétricas. Ele, meu pai, passou a vida toda trabalhando um cara que veio do campo, passou a vida toda no Brasil trabalhando era um maquinista, né? Então, com certeza, foi uma experiência totalmente diferente. Quais as principais vantagens que você encontrou ao mudar de país? Eu acho que a grande principal vantagem é que eles realmente puderam trabalhar bastante e viver com muita dignidade. Não que lá não se vivesse, até, mas né, assim, apesar de ser migrante, nunca houve restrição, trabalhou, é um vitorioso, né, são pessoas que trabalharam a vida toda aqui, são vitoriosos, construíram seus patrimônios, deram educação para o filho, né, essa preocupação toda. Então isso aí foi a grande vantagem. Hoje, essa situação já não existe mais, né? Hoje, o pessoal não vem mais de lá para cá para procurar melhoria. Hoje, o pessoal está indo daqui para lá porque a situação para lá está muito melhor do que aqui sobre alguns aspectos, né? Principalmente nessas condições econômicas e sociais. Você acredita que sua experiência como imigrante enriqueceu de alguma forma? Toda experiência como imigrante enriquece, toda, porque é importante que você conheça, né? Porque você vem de uma cultura com alguns valores, algumas crenças, e você vai para um outro ambiente. E é importante porque nesse novo ambiente você tem que se adaptar a isso aí e respeitar que você foi bem recebido, né? Então, isso te enriquece. É uma cultura a mais, é uma convivência, uma forma de viver a mais que você está tendo. Então, sem dúvida um enriquecimento, essa troca, essa convivência, né? Você tem alguma dica para pessoas que também desejam imigrar para outro país? Então, para que você vá a outro país, e deve fazer, é muito importante conhecer outras culturas. Primeiro, saiba alguma coisa daquele país, no que diz respeito às suas crenças, aos seus valores, ao seu tipo de alimentação, à sua religião, e vai por aí afora. E muito importante, procure ter um mínimo de domínio da língua daquele país. Hoje o inglês praticamente é falado no mundo todo, né?
Mas se você puder, você vai lá na Europa, por exemplo, de um modo geral, todos falam o inglês, mas você tem os dialetos de cada local, né? As línguas de cada local. Então, é bom você conhecer um pouco. Se você vai para a Espanha, é bom saber um pouco do castelhano, do galego lá, porque eles têm os dialetos regionais, né? Então, é sempre bom saber isso. Bom, espero ter ajudado vocês no trabalho, que corra tudo bem. Obrigado por aceitar participar do Geocast. Bom trabalho a vocês. Obrigado. Vejo vocês na próxima.